A história de Salomão começa antes mesmo de seu nascimento. Ele foi fruto da união entre o rei Davi e Batseba, após um episódio marcado por pecado e arrependimento. Davi havia cometido adultério com Batseba e tramado a morte de Urias, seu marido. Mas, apesar da gravidade do erro, Deus transformou aquela história em algo que serviria a seus planos maiores. Quando o primeiro filho de Davi e Batseba morreu, nasceu Salomão. A Bíblia nos conta que o Senhor o amou e enviou o profeta Natã para dar-lhe o nome de Jedidias, que significa amado do Senhor, 2 Samuel 12, 24, 25. Esse detalhe revela que, desde cedo, Salomão estava marcado para cumprir uma missão especial. A sucessão ao trono Davi envelheceu e enfrentou muitas crises em seu reinado, inclusive tentativas de usurpação de seus filhos, como Absalão e Adonias. Quando Davi estava prestes a morrer, Adonias tentou se proclamar rei sem o consentimento de Deus ou de seu pai. No entanto, Batseba e o profeta Natã intercederam junto a Davi, lembrando-lhe da promessa de que Salomão seria o sucessor. Assim, Davi ordenou que seu filho fosse ungido como rei em Gibeon, diante de todo o povo. Salomão recebeu o trono de Israel ainda jovem, possivelmente com menos de 20 anos de idade. A Bíblia enfatiza que, naquele momento, o trono de Davi passou para Salomão, mas não como fruto apenas da política. Foi um cumprimento da promessa de Deus, o pedido por sabedoria. O início do reinado de Salomão é marcado por um dos episódios mais conhecidos da Bíblia. Em Gibeon, o rei ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. Durante a noite, Deus apareceu a ele em um sonho e disse: "Pede-me o que quiseres que eu te dê." 1 Reis 3:5. Salomão poderia ter pedido riquezas, poder ou vitória sobre seus inimigos, mas ele pediu algo diferente: sabedoria para governar o povo de Deus com justiça. Essa atitude agradou profundamente ao Senhor. Como resultado, Deus não apenas concedeu a Salomão sabedoria sem igual, mas também lhe deu riquezas, honra e paz. A sabedoria de Salomão logo se tornou conhecida, especialmente no episódio das 2 mulheres que disputavam a maternidade de uma criança. O rei pediu que trouxessem uma espada e sugeriu dividir o bebê ao meio. Uma das mulheres aceitou, mas a outra implorou que o filho fosse entregue à rival, para que não morresse. Salomão então declarou que a verdadeira mãe era a que preferiu abrir mão do filho a vê-lo morrer. Essa decisão se espalhou por Israel e fez o povo reconhecer a sabedoria que Deus lhe dera. O reino de paz e prosperidade. O reinado de Salomão foi marcado por paz, algo raro em Israel até então. Diferente de seu pai Davi, que travou inúmeras batalhas, Salomão reinou em um período de estabilidade. Sob sua liderança, Israel atingiu o auge de seu poder, riqueza e influência. A Bíblia descreve que a prata era tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e os cedros do Líbano eram abundantes como figueiras, 1 Reis 10, 27. Comerciantes e reis de outras nações vinham negociar, trazendo ouro, especiarias, cavalos e até animais exóticos. Foi também nesse tempo que Salomão organizou o reino em distritos administrativos, promoveu alianças políticas por meio de casamentos e incentivou o comércio marítimo, especialmente através da frota de Tarsis. 5. O Templo de Jerusalém. Uma das maiores obras de Salomão foi a construção do Templo do Senhor em Jerusalém. Davi havia sonhado em edificar a casa de Deus, mas o Senhor lhe disse que esse privilégio caberia ao seu filho. O templo foi erguido com materiais preciosos, como madeira de cedro do Líbano, ouro e pedras lavradas. Levou cerca de 7 anos para ser construído. Era um lugar majestoso, que se tornaria o centro espiritual de Israel. Quando o templo ficou pronto, Salomão realizou uma oração solene de dedicação. Ele clamou para que Deus ouvisse as orações feitas naquele lugar, seja por israelitas ou até mesmo por estrangeiros que buscassem o Senhor. Nesse momento, a glória de Deus encheu o templo em forma de nuvem, de modo que os sacerdotes não conseguiam permanecer de pé para ministrar. Em 1 Reis 8, 10, 11. Esse foi, sem dúvida, um dos pontos mais altos da história espiritual de Israel. O homem da sabedoria Salomão não ficou conhecido apenas como rei,
mas também como sábio e escritor. A tradição bíblica atribui a ele 3 livros: Provérbios, uma coleção de máximas práticas sobre sabedoria e comportamento; Eclesiastes, reflexões filosóficas sobre o sentido da vida e a vaidade das conquistas humanas;